meu nome é Kiri Wade, tenho 32 anos e sou capitão do Exército dos Estados Unidos. Aquele dia deveria ser um jantar de ação de graças caloroso e alegre. Mas, em vez disso, meus pais me deram um presente especial. Dentro não estava o que eu esperava. Era um aviso de débito de $250 mil do meu irmão com jogos de azar. Meu pai me encarou e disse: "Você vai pagar essa dívida." Recusei-me firmemente. Imediatamente, ele jogou a taça de vinho no meu rosto, encharcando meu uniforme de gala de vermelho como sangue. Minha mãe gritou: "Se você não pagar a dívida do seu irmão, você não é mais minha filha. Sai daqui." Fiquei ali, atordoado, com o vinho escorrendo do meu queixo, sem conseguir acreditar que aquela era a minha família. Se você estivesse nessa situação, sofreria em silêncio ou se defenderia? Compartilhe sua opinião nos comentários. Antes de eu contar minha história, curta se você acredita que a honra pessoal é mais valiosa do que qualquer obrigação cega e inscreva-se para testemunhar um contra-ataque perfeitamente planejado. Não me lembro de ter saído pela porta. Meu corpo simplesmente executou um recuo, uma lembrança muscular de colocar um pé na frente do outro. O que me lembro, o que está gravado na minha mente, é o som da porta da frente batendo. Não foi apenas uma batida. Foi um baque final e pesado, um estalo percussivo como um tiro de misericórdia, acabando com qualquer esperança tola de que tudo aquilo fosse um erro terrível. Fiquei parado na varanda. O ar cortante de novembro de Idaho atravessava meu uniforme, um frio cortante que chegava direto aos ossos. Mas eu não conseguia sentir. A única sensação era o calor pungente na minha bochecha, onde a taça de vinho havia batido. Uma queimação de humilhação que parecia muito mais quente do que o ar gelado. Um perfume grotesco me envolvia. A doçura enjoativa do cabernet se misturava ao aroma saboroso do peru assado e da torta de abóbora. Era uma combinação nauseante de calor artificial e verdade brutal. Meu olhar foi atraído para a grande janela saliente. As luzes internas lançavam um brilho dourado e quente na varanda, emoldurando um retrato perfeito da vida familiar americana. E lá estavam eles, minha família. Eles já haviam se sentado novamente, e a cena se refazia como se eu fosse um problema momentâneo que havia sido resolvido. Observei, paralisada, minha mãe, Susan, estender a mão sobre a mesa com uma colher de servir. Ela pegou uma porção fofa de purê de batatas e a colocou delicadamente no prato de Derek. Meu pai, David, voltou a cortar o peru. Naquele único movimento casual, entendi que havia sido extirpado, apagado. Eu era um prato retirado da mesa, um nome riscado de uma lista. Eu não existia mais. Minhas pernas finalmente obedeceram, levando-me rigidamente até meu Jeep Wrangler estacionado no meio-fio. Minhas mãos, nas quais eu confiava para desmontar um rifle no escuro, tremiam tão violentamente que eu mal conseguia enfiar a chave na ignição. Na terceira tentativa, o motor ligou e a luz do teto piscou, iluminando a cabine com um brilho intenso. E lá estava, uma mancha escura e espalhada de vinho tinto florescendo no peito do meu uniforme de serviço militar. Este uniforme era a minha armadura. Representava anos de suor e sacrifício, uma disciplina que eu havia forjado para me proteger do caos da própria família que o profanara. Cada fita, cada botão de latão polido era um testemunho de uma vida de honra que eu havia construído para mim. Agora estava manchado, não pela poeira do deserto ou pela lama do treinamento, mas pelo desprezo casual do meu próprio pai. Não era só vinho. Era uma marca visível de vergonha. Peguei um guardanapo amassado no console e comecei a esfregar a mancha num gesto frenético e inútil. A lã úmida pareceu absorver a cor ainda mais profundamente. A mancha se espalhou como a própria traição, penetrando em cada fio. A pressão no meu peito tornou-se uma mistura tóxica e sufocante de fúria e humilhação. Meu punho disparou, acertando com força o volante. O impacto provocou uma dor aguda no meu braço, uma distração bem-vinda, mas um grito permaneceu preso na minha garganta. Uma agonia silenciosa e sufocante. Coloquei o Jeep em movimento, arrancando sem destino. Lá fora, flocos de neve começaram a cair, hesitantes a princípio, mas depois se transformaram numa espessa cortina branca em espiral.
Os limpadores de para-brisas balançavam para frente e para trás em um ritmo frenético, travando uma batalha perdida contra a tempestade, assim como eu estava travando contra as imagens em minha mente. O rádio, que eu havia deixado ligado, de repente rompeu meu torpor. Uma canção country sentimental sobre voltar para casa no dia de ação de graças, sobre o amor incondicional da família. Com uma onda de raiva, bati a mão no botão de ligar. O silêncio repentino foi uma bênção. O mundo inteiro parecia estar celebrando exatamente aquilo que eu acabara de perder. Um universo conspirando para zombar do meu isolamento. Através da neblina, vi a placa brilhante de um posto de gasolina e instintivamente parei, estacionando longe das bombas. Desliguei o motor. Os únicos sons eram o tic-tac e o suave bater da neve contra o vidro. Eu era uma ilha. Lembrei-me da minha viagem ao Afeganistão, das noites vastas e vazias do deserto. Senti uma solidão profunda ali, nascida da distância. Mas isso era um vazio oco e ecoante. Era a solidão de ser indesejado pelas pessoas que deveriam te desejar mais. Era mais frio e mais assustador do que qualquer deserto. No silêncio profundo do meu jipe, envolto pela tempestade, uma única palavra começou a ecoar. Por quê? Por que me trataram assim? Por que Derek sempre foi perdoado, sempre resgatado, enquanto eu sempre tive que carregar o peso? A resposta, eu sabia com uma certeza arrepiante, não estava na taça de vinho quebrada ou na nova dívida. Aquela era apenas a batalha mais recente. A resposta estava enterrada mais profundamente, espalhada por 32 anos de pequenas injustiças e feridas invisíveis que eu tentará esquecer. As velhas cicatrizes que eu pensava terem desaparecido sob o tecido engomado do meu uniforme começaram a doer com uma dor nova e aguda. Para entender a emboscada que acabará de acontecer, precisei rever todo o mapa daquela longa guerra não declarada. E eu sabia, sentado ali, enquanto a neve se acumulava ao meu redor, que tudo havia começado muito antes daquela noite. Sentada no silêncio frio do meu jipe, a pergunta por que ecoava sem parar. Não era uma pergunta buscando uma resposta lógica. Era o grito de uma versão muito mais jovem de mim mesma, um fantasma que vinha se fazendo a mesma pergunta há anos. A tempestade lá fora parecia borrar a linha entre o agora e o depois. E as memórias começaram a emergir, não como uma inundação, mas como uma série de instantâneos nítidos e distintos. Os pilares fundamentais desta guerra de 32 anos. A primeira lembrança a romper a névoa foi do verão em que completei 10 anos. Foi um verão com cheiro de grama recém-cortada e gosto de limonada barata. Passei julho e agosto inteiros cortando grama e arrancando ervas daninhas para os nossos vizinhos, economizando cada centavo que eu tinha em uma lata de café velha debaixo da minha cama. Meu objetivo era uma bicicleta Kevin azul metálico novinha em folha que eu tinha visto na vitrine da loja de bicicletas local. Ela tinha borlas brilhantes no guidão e uma cesta branca. Para mim, não era apenas uma bicicleta. Era um troféu. Era a primeira coisa verdadeiramente valiosa que eu já havia conquistado para mim. Uma semana depois de eu tê-la trazido para casa, polida e perfeita, ela desapareceu. Descobri que Derek a tinha levado para um passeio sem pedir licença. Ele e os amigos tentaram construir uma rampa, e a bicicleta acabou no fundo de um barranco, com o quadro torto e torcido. Quando o confrontei, chorando lágrimas quentes e raivosas, meu pai não o repreendeu. Nem o fez se desculpar. Apenas colocou a mão pesada no meu ombro, com a voz calma e indiferente. Meninos são meninos, Kiri, disse ele, como se isso explicasse tudo. Você é a irmã mais velha. Seja generosa. Eu compro outro para você. Ele nunca o fez. E naquele dia, aprendi minha primeira lição de economia familiar. Meu trabalho era descartável. Minha propriedade era comunitária. E minha tristeza era menos importante do que proteger meu irmão do menor desconforto da responsabilização. Essa lembrança se dissipou, substituída por outra pontada mais aguda de injustiça. Eu tinha 18 anos, tinha concluído o ensino médio e uma bolsa parcial para a faculdade comunitária local. Era uma boa bolsa, mas não cobria tudo.
Para compensar, eu trabalhava 30 horas por semana como garçonete em uma lanchonete no centro da cidade. Minha vida era um borrão de aulas, lição de casa e o cheiro de cebola frita, terminando cada noite com os pés exaustos e gorjetas enfiadas em um pote. Naquele mesmo ano, meus pais sacaram uma quantia substancial de suas economias para pagar a mensalidade integral de Derek em uma universidade particular fora do estado, um lugar que ele havia escolhido por sua reputação de festeiro. Ele desistiu depois de um semestre, alegando diferenças criativas com seus professores. Certa noite, exausto de uma jornada dupla, criei coragem para perguntar à minha mãe sobre a disparidade. Por que o meu caminho foi pavimentado com lutas, enquanto dele foi pavimentado com as economias deles? Ela apenas sorriu. Aquele sorriso plácido e irritante dela, aquele que fazia você se sentir irracional. Ah, Kiri, você é tão forte e independente, disse ela, com o tom transbordando de falsa admiração. Eu sempre soube que você ficaria bem sozinho. Seu irmão só precisa um pouquinho mais da nossa ajuda. Não era um elogio. Era uma maldição. Era a justificativa que usavam para me abandonar à própria sorte, um castigo pela força que alegavam admirar. Eu era capaz, então fui deixada para me defender sozinha. Ele não era, então foi mimado e resgatado. Foi mais uma lição. Minha resiliência não era uma virtude para eles. Era uma desculpa. O restaurante desapareceu, e uma cena muito mais dolorosa tomou seu lugar. O pátio de desfiles em West Point, dia da formatura. Era para ser um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Eu havia sobrevivido a 4 anos de desafios físicos e acadêmicos extenuantes. Eu havia conquistado minha comissão. Com meses de antecedência, enviei convites para casa, imaginando-os sentados nas arquibancadas, compartilhando minha conquista. Eles não chegaram. A desculpa, dada por meio de um breve e sincero telefonema da minha mãe, foi que a data coincidia com o jogo do campeonato da Liga Semiprofissional de Futebol Americano do Derek, uma liga de guerreiros de fim de semana que jogam por cerveja, dinheiro e direito de se gabar. Fiquei ali, naquele vasto campo verde, um mar de uniformes pretos, cinzas e brancos, cercado por milhares de famílias animadas. Naquele momento, nunca me senti tão profundamente sozinho. A alegria da minha conquista foi ofuscada pela ausência deles. Mas então, em meio à minha própria decepção, vi uma figura familiar parada perto do fundo da multidão. Ele estava ereto como uma vara curta, com sua antiga postura de fuzileiro naval ainda evidente, apesar da idade. Era meu avô, Arthur. Ele havia dirigido 2 dias seguidos, de Idaho a Nova York, para estar lá. Após a cerimônia, ele me encontrou, me puxou para um abraço forte e colocou uma caixinha pesada na minha mão. Dentro, havia uma linda caneta Moleskine. Hora de escrever sua própria história, capitão, disse ele, com a voz carregada de emoção. Foi a primeira vez que alguém da minha família me chamou pelo meu posto. Naquele momento, cercado pelo peso da rejeição, a presença dele foi uma tábua de salvação. Seu reconhecimento foi o único que importava. Eu soube então, com absoluta clareza, quem era minha verdadeira família. De volta à realidade fria e sombria do posto de gasolina, essas memórias se encaixaram como peças de um quebra-cabeça, formando uma imagem única e coerente de injustiça sistêmica. O jantar daquela noite não foi um incidente isolado. Foi o ápice de uma campanha de 32 anos. Eles nunca me viram como uma filha a ser cuidada. Me viam como uma utilidade, um investimento seguro, um plano B para seus fracassos. A dor profunda e insuportável que eu sentia começou a esfriar, endurecendo-se em uma raiva fria e límpida. Eu não permitiria que eles me definissem, nem meu valor, por mais um segundo. Minha mão encontrou a chave de ignição. Girei a. O motor rugiu, um som desafiador no silêncio da tempestade. O cheiro de gasolina e neve fria e úmida enchia a cabine. Eu não voltaria. Nem para aquela casa, nem para aquela cidade, nem para aquele papel que me haviam designado. Eu dirigiria às 10 horas direto de volta para Fort Carson, de volta para a vida que construí com minhas próprias mãos, de volta para um lugar onde minha patente significava alguma coisa, onde minha palavra era meu compromisso.
Esta batalha não havia acabado. Ela apenas começara. A viagem de 10 horas de Idaho Falls a Fort Carson foi um pesadelo, uma provação confusa alimentada pelo café amargo do posto de gasolina e pela repetição implacável de memórias dolorosas. Dirigi a noite toda, com as mãos apertadas no volante como se fosse a única coisa sólida no mundo que acabará de se dissolver sob meus pés. O trecho interminável da I-80 tornou-se uma faixa de asfalto que me afastava do passado. Cada quilometragem que passava diante dos meus faróis era como uma pequena vitória, uma afirmação silenciosa da escolha que eu havia feito. Eu estava recuando, sim, mas estava recuando para frente. À medida que os primeiros sinais do amanhecer começavam a pintar o céu oriental, os picos majestosos e recortados das montanhas rochosas emergiram da escuridão. Ao vê-los, sólidos e inabaláveis contra a pálida luz da manhã, senti o nó no meu peito se afrouxar por um instante. Era uma frágil sensação de alívio, mas real. Eu havia conseguido escapar. Eu estava de volta ao meu território. A sensação se intensificou enquanto eu atravessava o portão principal de Fort Carson. O jovem soldado na guarita, recém-saído da adolescência, pôs-se em posição de sentido e me cumprimentou com firmeza. Bem-vindo de volta, capitão, disse ele, com a voz clara e respeitosa. Aquela simples cortesia profissional, aquele reconhecimento de quem eu era e do que havia conquistado, quase me destruiu. Um nó se formou na minha garganta tão forte que só conseguia acenar com a cabeça em resposta. Aqui, eu não era a filha que havia falhado com a família. Eu era a Capitã Wade. Eu era uma oficial. Eu estava em casa. Finalmente cheguei ao meu pequeno apartamento fora da base, sentindo-me completamente esgotado, uma versão oca de mim mesmo. O cheiro rançoso e azedo de vinho seco ainda me impregnava, uma lembrança fantasmagórica da humilhação daquela noite. A mancha escura no meu uniforme parecia zombar de mim do banco do passageiro. Eu estava exausta demais para sequer pensar no que fazer a seguir. Tudo o que eu queria era me enfiar na cama e deixar o mundo desaparecer. Mas antes mesmo que eu pudesse tirar as botas, a campainha tocou. Meu primeiro pensamento foi uma onda de pânico. Eles me seguiram. Mas isso era irracional. Meu segundo pensamento foi irritação. Eu não queria ver ninguém. Mesmo assim, arrastei-me até a porta e olhei pelo olho mágico. Era Maria, a esposa do sargento Davis, meu suboficial. Abri a porta. Ela estava lá, com um sorriso gentil no rosto, segurando uma caçarola coberta com papel alumínio. O calor que emanava dela era o primeiro calor genuíno que eu sentia em 24 horas. O Dave imaginou que você pudesse voltar, disse ela suavemente, com os olhos cheios de uma compreensão silenciosa que não fazia perguntas. Guardamos um prato para você. Tem peru e uma caçarola de batata doce. Ela não perguntou por que eu estava em casa tão cedo. Não perguntou por que meus olhos estavam vermelhos e inchados. Não comentou sobre o leve cheiro de álcool. Apenas trouxe comida e calor, as duas ofertas mais fundamentais de cuidado, as mesmas coisas que minha própria família havia usado como arma contra mim. Peguei o prato dela, com as mãos desajeitadas. Obrigada, Maria, consegui sussurrar, as palavras presas na minha garganta. Ela apenas apertou meu braço de leve e foi embora. Naquela noite, os Davis me convidaram para ir à sua casa. A casa deles era uma sinfonia caótica de vida, um contraste gritante com o silêncio estéril e opressivo da casa dos meus pais. Seus 2 filhos pequenos corriam atrás um do outro pela sala de estar, suas risadas ecoando nas paredes. Brinquedos estavam espalhados pelo chão. Era bagunçado, barulhento e maravilhosamente, lindamente vivo. Sentamos ao redor da mesa de jantar, ainda repleta dos restos festivos da ceia de ação de graças. O filho mais novo dos Davis, um menino de 5 anos, tagarelava sem parar, me contando tudo sobre um novo conjunto de Lego que havia ganhado. Maria continuou enchendo meu copo de chá gelado. Eles me incluíram sem me tornar o centro das atenções. Apenas abriram espaço para mim. Durante a refeição, o sargento Davis,
Um homem que eu respeitava imensamente por sua competência discreta, disse apenas uma coisa diretamente sobre a minha situação. Ele me olhou do outro lado da mesa, com uma expressão séria, mas gentil. Às vezes, capitão, disse ele, em voz baixa e firme, uma retirada tática é o movimento mais corajoso que um soldado pode fazer. Era isso. Era tudo o que eu precisava ouvir. Sem julgamentos, sem perguntas indiscretas, apenas a validação de um colega soldado, numa língua que ambos entendíamos. Ele havia transformado minha vergonha em coragem. Pela primeira vez desde que aquela taça de vinho se estilhaçou, senti o peso esmagador no meu peito se dissipar. Eu me senti segura. E enquanto eu olhava para aquela família barulhenta, amorosa e comum, percebi que aquele era um verdadeiro dia de ação de graças. Não tinha nada a ver com linhagens. Tinha tudo a ver com lealdade. Poucos dias depois, eu tentava retomar o ritmo da minha vida. Trabalho, academia, sono. Pendurei meu uniforme recém-lavado a seco de volta no armário. A mancha havia sumido, mas a lembrança dela ainda estava lá. Na parede em frente à minha mesa, uma placa com o lema da minha unidade estava pendurada: sustentar a luta. Era o credo de um lojista, uma promessa de manter a linha de frente abastecida. Mas agora, parecia uma ordem pessoal. Quando eu estava começando a me sentir aparentemente normal novamente, meu telefone vibrou. Um número desconhecido com DDD de Idaho. Meu coração batia forte contra as costelas. Tinham que ser eles, ligando para lançar a próxima onda de ataque. Meu polegar pairou sobre o botão de recusar. Mas algo, um lampejo de intuição, me fez atender. Preparei-me para o rugido do meu pai ou para o lamento manipulador da minha mãe. Em vez disso, uma voz familiar e grave surgiu na linha. Kiri, é o vovô. Sua voz estava tensa, urgente, diferente do tom calmo e comedido de sempre. Tem uma informação que você precisa saber agora mesmo, disse ele, e a palavra informação fez o policial em mim se atentar. Isso é mais complicado do que lhe contaram. Percebi então que seu silêncio à mesa de jantar não fora um sinal de concordância. Fora um reconhecimento. E agora a cavalaria estava chamando. Vá em frente, vovô, eu disse. O som da minha própria voz me surpreendeu. O tom cansado e magoado do posto de gasolina havia desaparecido, substituído pela cadência entrecortada e concentrada de um oficial recebendo um relatório de campo de batalha. Sentei-me ereto no sofá, com as costas não mais curvadas pela exaustão. Meu telefone estava firmemente pressionado contra o ouvido, como se fosse um aparelho militar. Primeira coisa, começou meu avô, com a voz baixa e firme, livre de qualquer estática emocional. Ele estava transmitindo fatos, não sentimentos. Essa dívida de $250 milhão não é de um mau negócio. Era mentira. Uma ficção criada especificamente para o seu consumo. Ele fez uma pausa, deixando a palavra mentira soar com todo o seu peso. Seu irmão está torrando dinheiro em cassinos de Las Vegas e Reno há quase um ano. Liguei para um velho amigo meu da Marinha, Jack Riley, que trabalha com segurança de cassinos há 30 anos. Ele fez algumas perguntas discretas. O Derek deve dinheiro a agiotas, Kiri, o tipo de pessoa que não manda lembretes educados. Um arrepio percorreu minha espinha, um frio muito mais profundo e invasivo que a neve de Idaho. Não se tratava apenas do padrão habitual de irresponsabilidade e fracasso de Derek. Era uma farsa calculada. Meus pais, toda a minha família, sentaram-se à mesa e construíram uma narrativa solidária, a do empreendedor em dificuldades e sem sorte, para esconder a realidade sórdida e vergonhosa do vício do filho em jogos de azar. Eles não tinham apenas pedido minha ajuda. Tentaram me manipular com uma história triste. Insultaram minha inteligência, presumindo que os laços familiares me cegariam para as inconsistências, presumindo que eu engoliria a história deles sem questionar. A dor crua que eu sentia estava sendo rapidamente substituída por um tipo diferente de emoção, uma raiva fria e cortante. E tem mais, continuou ele, com a voz fluindo incessantemente, sem me dar tempo de processar a última revelação antes de me entregar a próxima. Sua cunhada, Melissa,
o conhecimento que ela tinha sobre suas finanças não foi coincidência. Ela não sabia por acaso. Ela abusou de sua posição como gerente de finanças pessoais no Idaho First Community Bank. Ela tirou uma cópia não autorizada e confidencial do seu extrato de poupança e entregou diretamente aos seus pais. Foi assim que eles souberam o valor exato. Foi assim que souberam que você tinha mais de $700 mil guardados. Isso não é apenas antiético, Kiri. É um crime federal sob a lei de sigilo bancário. O fogo da minha raiva se transformou em gelo. Uma clareza arrepiante me invadiu, afastando a turbulência emocional. Não se tratava de um pedido desesperado de ajuda de última hora, nascido do pânico. Era uma operação premeditada. Eles haviam me monitorado minha vida, monitorado minhas finanças. Avaliaram meus bens como uma força hostil, avaliando os recursos de um alvo. Eles planejaram o ataque com precisão tática, escolhendo a hora e o local onde eu estaria mais vulnerável. O jantar de ação de graças não foi uma reunião familiar. Foi o local escolhido para a emboscada, a zona de matança onde, segundo eles, a nostalgia e a culpa me forçariam a me render. Eles me trataram não como uma filha, mas como um recurso a ser explorado. Mas isso é o pior de tudo, a voz do meu avô baixou, assumindo um tom pesado e sombrio que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. E sinto muito que você tenha que ouvir isso de mim, porque isso revela uma podridão mais profunda. Esta não é a primeira vez que o resgatam. 6 meses atrás, seus pais secretamente fizeram uma segunda hipoteca da casa. A casa que meus pais, seus bisavós, deixaram para eles, livre e desembaraçada. Eles usaram o próprio futuro para pagar $100 mil das dívidas de jogo anteriores do Derek. Ele deixou isso penetrar na sua mente, um silêncio se estendeu pela linha telefônica antes de desferir o golpe final e devastador. O banco está prestes a executar a hipoteca, Kiri. Eles ficaram sem recursos. Dos $250 mil que exigiram de você, só uma parte era para os agiotas. O resto era para pagar o valor total ao banco e salvar a casa. Silêncio. Um silêncio profundo e ressonante preencheu meu pequeno apartamento. Olhei fixamente para a parede, para a placa emoldurada da unidade com seu lema simples e poderoso: sustenta a luta. A extensão total e monstruosa da traição deles finalmente entrou em foco. Não me pediram para salvar meu irmão. Eu estava sendo ordenado a financiar um encobrimento. Um encobrimento para o vício de Derek, para o crime de Melissa e para a ajuda catastrófica e as decisões tolas dos meus pais. Eles estavam dispostos a sacrificar todo o meu futuro, tudo pelo que trabalhei e me esforcei, não apenas por seu filho de ouro, mas para se salvarem das consequências de suas próprias ações. Eles me jogariam de um penhasco para não perder a casa deles e, mais importante, sua reputação na comunidade. Por um longo momento, depois que meu avô terminou de falar, não consegui formar uma palavra. Apenas inspirei longa, lenta e deliberadamente, e expirei ainda mais lentamente. O policial em mim estava assumindo o controle, compartimentando o trauma emocional, processando os dados brutos e informações úteis. A dor ainda estava lá, uma dor profunda e latejante no meu peito. Mas agora estava sobreposta por uma clareza fria e cristalina. Quando criança, meu avô, um homem de poucas palavras, mas de fé profunda, costumava citar a Bíblia para mim. Um versículo sempre ficou na minha mente: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre pensei que significava liberdade num sentido espiritual. Nunca entendi seu poder tático até este exato momento. A verdade era brutal, agonizante, mas também libertadora. Cortou os últimos fios desgastados da obrigação familiar equivocada e da culpa sufocante. Eu não era mais a filha ferida chorando no estacionamento de um posto de gasolina. Eu era uma oficial enganada. Eu era uma soldado cuja confiança havia sido violada, cuja posição havia sido comprometida pelas mesmas pessoas que deveriam ter sido minha retaguarda mais firme. Obrigada, vovô, eu disse, e minha voz era firme como uma rocha. Não continha lágrimas, nem tremores, apenas uma determinação fria e firme. Você me deu a munição de que preciso.
Aquele telefonema mudou completamente a natureza do conflito. Transformou meu ato pessoal de autopreservação em uma missão justa. Não se tratava mais de dinheiro ou mágoas. Tratava-se de honra. Tratava-se de verdade. Tratava-se de uma justiça que eles arrogantemente presumiam estar acima. Eles subestimaram o alvo. Confundiram minha lealdade com fraqueza e minha independência com um recurso inesgotável. E eu não os deixaria vencer. Na manhã seguinte ao telefonema do meu avô, acordei com um propósito singular. A névoa de tristeza e confusão havia se dissipado, substituída pela luz fria e clara da estratégia. Preparei um bule de café preto forte e transformei minha pequena cozinha em um centro de operações táticas. Limpei a mesa e abri uma grande folha de papel pardo, desenhando um grande círculo no centro com uma caneta preta. Dentro dele, escrevi Operação Perímetro Defensivo. Essa era a minha missão. Agora, a partir do círculo central, desenhei 4 ramos principais. O primeiro, rotulei como avaliação de ameaças, a família Wade. O segundo, ativos a proteger, finanças, honra, carreira, futuro. O terceiro, aliados, vovô Arthur, sargento Davis. O quarto e mais importante, foi curso de ação. Pela primeira vez em dias, minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava aguçada. O pânico que pairava constantemente no fundo da minha mente havia desaparecido, substituído por uma calma concentrada. Eu não era mais uma vítima. Eu era um comandante analisando uma situação hostil. Eu estava fazendo exatamente o que o exército havia me treinado para fazer por mais de uma década: analisar um problema complexo, identificar variáveis, avaliar riscos e formular um plano claro e prático. O caos emocional estava sendo contido e substituído pela ordem estruturada da lógica militar. Tomei um gole de café e fiquei olhando para o meu mapa de batalha. Naquela noite, também peguei meu antigo exemplar do livro de Sun Tzu. A Arte da Guerra da estante, um livro familiar a quase todos os oficiais. A frase que se destacou foi simples e impactante: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não correrá perigo em 100 batalhas. Finalmente entendi o que isso realmente significava. O primeiro item do meu plano de ação era contratar um advogado. Marquei uma reunião com o Corpo de Advogados Gerais do Corpo de Juízes em Serviço, o escritório do JAG. Fui designado para atender uma certa Major Evans, uma mulher perspicaz e objetiva, com olhos cansados, mas inteligentes. Sentei-me em frente à mesa dela e entreguei meu relatório de situação, expondo os fatos de forma concisa, cronológica e sem emoção, como se estivesse informando um superior. Detalhei a exigência de dinheiro, as dívidas de jogo e a história comercial inventada. Mas quando cheguei à parte em que minha cunhada, Melissa, acessou minha conta bancária, a Major Evans parou de anotar. Ela largou a caneta, cruzou as mãos e olhou diretamente para mim. Seu olhar era intenso. Capitão Wade, disse ela, com a voz firme, o que sua cunhada fez não é apenas antiético. É um crime. Uma violação da lei de sigilo bancário e de diversas leis federais de privacidade. Ela explicou as implicações legais, a possibilidade de multas e até mesmo prisão para Melissa, e a responsabilidade que o banco enfrentava por contratá-la. Ela expôs claramente os limites legais que haviam sido ultrapassados. Depois de me dar uma lista de advogados civis que ela recomendou em Colorado Springs, sua postura profissional suavizou-se um pouco. Não posso representá-la em um processo civil. Você sabe disso, disse ela. Mas recomendo fortemente que você contrate um bom advogado. E ouça, Kiri, era a primeira vez que ela usava meu primeiro nome, e a mudança de tom criou um vínculo inesperado entre nós. Eu mesma tive que cortar relações com um familiar tóxico alguns anos atrás. É difícil, mas você está fazendo a coisa certa. Aquele pequeno momento de experiência compartilhada, aquela validação de uma colega policial de patente superior, pareceu um reforço crucial da minha posição. Saí do escritório dela me sentindo mais forte, mais determinada. Meu próximo passo foi coletar informações. Munido dos conselhos do Major Evans e das informações do meu avô, comecei a montar meu arquivo de caso. Liguei para meu avô e pedi que ele me enviasse por e-mail, com segurança,
toda a documentação que tivesse, nomes, datas, qualquer informação do amigo dele na segurança do cassino que pudesse comprovar as dívidas de Derek. Ele concordou sem hesitar. Então, fiz uma ligação difícil, mas necessária, para o escritório de segurança corporativa do meu banco. Relatei um possível acesso não autorizado à minha conta por uma de suas funcionárias, Melissa Wade, na agência de Idaho Falls. Mantive-me calmo, profissional e firme. Forneci os dados da minha conta e solicitei uma investigação interna formal, solicitando todos os registros de acesso relacionados à minha conta nos últimos 6 meses. O segurança do outro lado da linha ficou inicialmente cético, mas minha linguagem precisa e confiante o fez levar o assunto a sério. Ele me garantiu que investigariam imediatamente. Eu documentava tudo. Cada ligação telefônica era registrada com a data, a hora e o nome da pessoa com quem eu falava. Cada e-mail era salvo e copiado em um disco rígido seguro. Eu estava construindo um dossiê irrefutável. Cada evidência era como mais uma munição sendo carregada em um carregador. Eu não estava procurando briga, mas se eles trouxessem a guerra até mim, eu estaria totalmente armado e pronto para defender meu território. Como eu esperava, o inimigo não ficou em silêncio por muito tempo. Alguns dias depois, minha mãe ligou. Sua voz era melosa e melosa, um tom que ela sempre usava para manipulação. Kiri, querida, você teve um tempo para pensar um pouco? Seu pai era só um pouco cabeça quente. Você sabe como ele é. A família inteira está só esperando você fazer a coisa certa. Você não ia querer que seu irmão se metesse em encrenca de verdade, ia? Não era uma pergunta. Era uma ameaça velada, envolta na linguagem da preocupação familiar. Permaneci em silêncio. E seu pai disse, continuou ela, com a voz perdendo um pouco da doçura e ganhando um tom mais duro, que se você não transferir o dinheiro até o final do mês, ele vai dirigir até Fort Carson. Ele vai ter uma conversinha com seu comandante sobre como você é uma filha ingrata e desleal. Agarrei meu celular, meus dedos ficando brancos. A situação tinha acabado de piorar. Era uma ameaça direta à minha carreira, à minha honra, ao próprio alicerce da minha vida. Eles estavam se preparando para me atacar na minha própria fortaleza. O tempo de defesa havia acabado. Era hora de mostrar a eles que o perímetro estava eletrificado. Tá bom, mãe, eu disse, com a voz fria e inexpressiva como um lago congelado. Deixa ele. 2 dias depois da tentativa frustrada de intimidação da minha mãe, meu pai ligou. Não se deu ao trabalho de cumprimentá-lo. Sua voz era um rosnado baixo, o som de um predador cansado de perseguir sua presa. Estou te dando 24 horas, Kiri, rosnou ele ao telefone. 24 horas para transferir $250 mil para a conta do Derek. Se não fizer isso, juro por Deus que estarei na minha caminhonete e dirigirei até Fort Carson. Entrarei no escritório do seu coronel e direi a ele exatamente que tipo de oficial irresponsável e desleal ele tem sob seu comando. Fiquei imóvel na cozinha, com o telefone pressionado contra o ouvido. Minhas etiquetas de identificação, frias contra a pele sob a camiseta, pareciam mais pesadas, mais sólidas. Eram uma pequena âncora tangível na tempestade que ele tentava criar. Mas, dentro de mim, não havia tempestade. O furacão de emoções, o choque, a dor, a humilhação, havia passado. Tudo o que restava era a calma fria e silenciosa de um campo de batalha pouco antes do início da luta. Eu estava me preparando para este chamado. Eu estava pronto. Não, respondi. Minha voz era calma, sem ardor, mas tão sólida e inflexível quanto o granito. Não vou transferir um único centavo. Houve um momento de silêncio atordoado do outro lado da linha. Foi como se aquela simples palavra de 2 letras tivesse provocado um curto-circuito em seu cérebro. Ele estava tão acostumado à minha concordância eventual, à minha submissão à pressão, que minha recusa categórica lhe foi incompreensível. O que você acabou de me dizer, ele finalmente rugiu, com a voz embargada de descrença e raiva. Pai, eu disse, interrompendo-o, com a voz ainda calma. Pela primeira vez em meus 32 anos, assumi o controle da conversa. Eu sei que é dívida de jogo.
Sei que você e a mamãe fizeram uma segunda hipoteca da casa há 6 meses para cobrir as últimas perdas dele. Sei que Melissa acessou ilegalmente meus registros bancários particulares e os entregou a você. A cada fato que eu expunha, o silêncio da parte dele se tornava mais profundo, mais profundo. Continuei, aproveitando a minha vantagem. Então, vamos considerar os resultados estratégicos aqui. Você quer mesmo que eu apresente todas essas informações ao meu coronel, junto com um relatório de você ameaçando um oficial comissionado? Ou talvez eu devesse compartilhar este arquivo com o Departamento de Polícia de Idaho Falls. Tenho certeza de que eles estariam muito interessados em extorsão financeira. E quanto à diretoria do Banco da Melissa? Imagino que eles tenham uma política de tolerância zero para funcionários que cometem crimes federais. O silêncio se estendeu denso e pesado. O único som era sua respiração irregular e atonita. Durante toda a sua vida, seu poder foi construído sobre uma base de arrogância, intimidação e meu silêncio condicionado. Em um intervalo de 30 segundos, eu havia destruído essa base até virar pó. Você está me ameaçando, ele gaguejou, sua voz perdendo o tom trovejante, substituída por uma gagueira patética. Não, respondi, com a voz fria e cortante como aço. Não estou ameaçando você. Estou informando sobre meus cursos de ação disponíveis com base em informações confiáveis. No Exército, chamamos isso de estratégia. Você, mais do que ninguém, deveria entender isso. Deixei a insinuação de sua própria falta de honra pairar no ar. Não use esse tom de oficial comigo, berrou ele, numa tentativa desesperada de se recompor. Foi isso que o Exército lhe ensinou? A virar as costas para a própria família? Esse foi seu erro final e fatal. Ele havia cruzado uma linha que jamais poderia descruzar. Ele havia pegado a única coisa da qual eu mais me orgulhava, a instituição que me dera um código de conduta, e tentou usá-la como arma contra mim. Não, respondi, e desta vez minha voz carregava todo o peso da minha convicção. O Exército me ensinou sobre honra. Me ensinou sobre integridade e dever. Me ensinou que não se deve encobrir os erros dos subordinados. É preciso responsabilizá-los, um conceito que você e o resto desta família parecem ter esquecido. Respirei fundo, meus dedos percorrendo a borda das minhas etiquetas de identificação. Wade Kiri Lopes. Este sou eu. Este é quem eu sou. Ninguém tira isso de mim. Então, me escutem, e escutem com atenção, eu disse, minha voz assumindo um tom de comando. Esta foi a minha ordem final. Vocês nunca mais me ligarão pedindo dinheiro. Nunca mais ameaçarão minha carreira. Aliás, não entrarão em contato comigo por nenhum motivo. Este é o limite. O perímetro defensivo foi estabelecido. Se vocês ou qualquer outra pessoa da família tentar cruzá-lo, executarei todas as ações que acabei de descrever. Entenderam? Ele não respondeu. Não havia mais nada além do som de sua respiração impotente e furiosa do outro lado da linha. Ele não tinha mais ameaças, nem munição. Não esperei por uma resposta. Não era uma negociação. Encerrei a ligação. Um silêncio profundo e absoluto encheu minha cozinha. Eu tinha conseguido. Eu tinha enfrentado o tirano. Eu tinha me mantido firme. Eu tinha estabelecido os limites da minha própria nação soberana. E pela primeira vez em toda a minha vida, sozinho no meu pequeno apartamento, eu me senti completa, total e gloriosamente livre. Se você já teve que estabelecer uma linha dura com alguém que amava e sabe quanta coragem isso exige, apoie esta história clicando no botão curtir e me avise nos comentários escrevendo eu entendo. Seu apoio significa o mundo. Depois que encerrei a ligação com meu pai, meu telefone ficou mudo, completamente silencioso. Nas primeiras 24 horas, aquele silêncio foi um alívio profundo. Era a calmaria depois de uma tempestade violenta, o zumbido silencioso de um apartamento não mais sitiado. Não havia mensagens de texto exigentes, ligações manipuladoras, nem uma enxurrada de acusações. Parecia liberdade. Mas,
À medida que um dia se transformava no outro, o silêncio começou a mudar de natureza. Tornou-se mais pesado, mais ameaçador. Não era mais o silêncio da paz, mas o silêncio inquietante antes de uma nova emboscada. Eu me vi checando meu celular constantemente, meu estômago se revirando com uma mistura tóxica familiar de esperança e pavor. Uma pequena parte mais jovem de mim, a menina de 10 anos que só queria sua bicicleta de volta, ainda nutria uma esperança tola de um pedido de desculpas, de algum lampejo de remorso ou reconhecimento. Mas o oficial em mim, a parte que já tinha visto a batalha, sabia que não. Não se tratava de uma rendição. Era um reagrupamento tático. Eles estavam reunindo suas forças e planejando um tipo diferente de ataque. O ataque, quando veio, veio de um flanco inesperado. Um número de Idaho que eu não reconheci apareceu na minha tela. Atendi cautelosamente. Era minha tia Carol, irmã mais nova da minha mãe. Sua voz, geralmente calorosa e alegre, transbordava uma espécie de decepção piedosa e hipócrita. Kiri, acabei de falar com sua mãe ao telefone e não acredito no que estou ouvindo, começou ela, sem nem dizer oi. Ameaçar mandar sua própria família para a cadeia por uma grana? Você se esqueceu de quem te criou? De quem te deu um teto? Acho que todo esse dinheiro e esse uniforme chique te transformaram em uma pessoa fria e sem coração. Fiquei ali, sem palavras, o telefone parecendo um bloco de gelo contra o meu ouvido. A estratégia tornou-se assustadoramente clara. Eles não me encarariam diretamente novamente. Meus fatos eram fortes demais, minha determinação firme demais. Em vez disso, lançaram uma campanha de difamação. Eles estavam travando uma guerra de informações, distorcendo a narrativa para me pintar como o vilão da história deles. Estavam transmitindo sua versão cuidadosamente editada da verdade para toda a rede de parentes e amigos deles em casa, garantindo que todos ouvissem o seu lado antes mesmo que eu tivesse a chance de falar. A dor das palavras da tia Carol foi mais aguda, de certa forma, do que a picada da taça de vinho do meu pai. Ele havia atacado meu corpo e meu uniforme. Mas isso era um ataque ao meu caráter, ao meu nome. Eu havia passado toda a minha vida adulta construindo meticulosamente uma reputação baseada em honra, integridade e serviço. Em questão de dias, eles estavam tentando destruí-la com sussurros e mentiras. Uma nova onda de raiva me invadiu, mas desta vez acompanhada de uma terrível sensação de impotência. Como eu poderia lutar contra isso? Como eu poderia me defender dos rumores que se espalhavam a centenas de quilômetros de distância, dos julgamentos silenciosos de pessoas que eu conhecia a vida toda? Eu havia vencido o confronto direto, mas estava perdendo a guerra pela opinião pública, ou pelo menos pela opinião da pequena cidade que me criou. Eu me sentia cercada por inimigos invisíveis, presa por uma narrativa que eu não conseguia controlar. Sentei-me sozinha no meu apartamento silencioso, a vencedora de uma batalha que agora me sentia mais isolada do que nunca. Naquela noite, não consegui dormir. O silêncio da minha casa era sufocante. Peguei meu exemplar de Marco Aurélio Meditações, um livro que me ajudou a atravessar longas noites no Afeganistão. Li um trecho que havia sublinhado anos atrás: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. As palavras foram um conforto, um lembrete para me concentrar na minha própria integridade, não nas mentiras deles. Mas foi difícil. O ataque deles era pessoal e estava funcionando. Justo quando senti minha determinação começar a se esvair, meu telefone tocou novamente. Era meu avô. Tenho ouvido coisas, disse ele, sua voz âncora calma e firme de que eu precisava desesperadamente. Estão espalhando histórias por toda a cidade, retratando você como a filha ingrata que abandonou a família na hora da necessidade. Ele fez uma pausa. Não se preocupe com isso. Mentiras têm pernas curtas. Elas não conseguem superar a verdade. Fiquei escutando, com um nó na garganta. Só de ouvir sua fé inabalável em mim, senti como se tivesse um escudo. Semana que vem, continuou ele, com uma nova ríspida firmeza na voz, é a reunião anual da VFW para o destacamento local da Liga do Corpo de Fuzileiros Navais em Idaho Falls.
Seu pai estará lá. Ele adora bancar o patriota orgulhoso na frente daqueles homens. Outra pausa, desta vez repleta de intenção estratégica. E eu também estarei lá. Acho que já passou da hora daqueles homens ouvirem um relatório pós-ação honesto e sincero sobre a situação. A ligação terminou, mas a esperança que ele havia despertado ardia intensamente na escuridão do meu apartamento. A guerra não havia acabado. Eles haviam escolhido seu campo de batalha, o tribunal da opinião pública. E agora meu avô estava escolhendo o dele. Haveria um último palco público. E, desta vez, eu não lutaria sozinho. Dirigi às 10 horas de volta para Idaho Falls. Mas, desta vez, não foi uma retirada. Eu não estava fugindo de uma batalha. Estava me mudando para um posto de observação estratégico. Não fui ao salão do VFW. Em vez disso, estacionei meu Jeep do outro lado da rua, no canto escuro de um estacionamento deserto, o que me dava uma visão clara da entrada principal. Eu estava lá como testemunha, não como participante. Este era o campo de batalha do meu avô. Através das grandes janelas da frente do salão, eu podia ver meu pai. Ele estava em seu elemento, segurando uma cerveja, em pé no meio de um círculo de homens da sua idade, todos usando chapéus que simbolizavam suas carreiras: Marinha, Força Aérea, Exército. Ele ria, batia nas costas deles, representando o papel do patriota orgulhoso, o pai orgulhoso de uma filha que servia como capitã do exército. Meu estômago embrulhou ao ver a hipocrisia dele. Ele estava usando meu serviço, exatamente aquilo que ele havia ameaçado destruir, como um distintivo de honra para si mesmo. Era repugnante. Então vi meu avô, Arthur Wade, entrar. Ele se movia com uma dignidade silenciosa que impunha respeito sem exigir. Não se envolveu com a multidão, mas encontrou uma mesa vazia no canto dos fundos e sentou-se, uma presença silenciosa e à espera. Ele cruzou meu olhar através da janela e me deu um único aceno de cabeça, quase imperceptível. Era o sinal. Todos os elementos estavam em posição. Após cerca de 1 hora de procedimentos padrão, o juramento à bandeira e alguns anúncios sobre os próximos eventos, o mestre de cerimônias, um coronel aposentado da Marinha com voz potente, subiu ao microfone. E agora, anunciou, gostaríamos de passar a palavra para um de nossos membros mais ilustres, um veterano do reservatório Chosen, o sargento-mor Arthur Wade. Um silêncio respeitoso pairou sobre a sala enquanto meu avô caminhava lentamente até o pequeno palco. Ele estava no pódio, com a postura ainda ereta, e olhava para os rostos de seus pares. Irmãos, começou ele, com a voz rouca, mas clara, ecoando pelo salão sem a necessidade de um microfone. Não estou aqui esta noite para falar de guerras antigas. Estou aqui para falar de uma batalha que está acontecendo agora. Estou aqui para falar de honra. Vi meu pai, que irradiava orgulho ao ouvir o nome do pai, enrijecer-se de repente. Um lampejo de confusão, seguido de alarme, cruzou seu rosto. Isso não fazia parte do seu roteiro. Recentemente, continuou meu avô, com o olhar percorrendo a sala, alguns de vocês devem ter ouvido rumores circulando em nossa comunidade. Rumores sobre minha neta, a capitã Kiri Wade, do Exército dos Estados Unidos. Meu pai congelou completamente, segurando a garrafa de cerveja até a metade dos lábios. Parecia um homem que acabará de perceber que o chão sob seus pés era um alçapão. A história que está sendo contada é que ela é uma criança ingrata. A voz do meu avô ficou mais grave, cada palavra uma martelada, que ela virou as costas para a família em um momento de necessidade. Mas estou aqui esta noite para esclarecer as coisas, porque não há nada que um fuzileiro naval odeie mais do que uma mentira. Um murmúrio baixo de concordância percorreu a multidão. A verdade é que meu filho, David, ele levantou a mão e apontou diretamente para meu pai, que se encolheu como se tivesse sido atingido, tentou extorquir $250 mil da filha para pagar as dívidas de jogo do filho. E quando aquele condecorado capitão do exército se recusou, ela foi agredida verbalmente, fisicamente e expulsa de casa na noite de ação de graças. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Homens se viraram em seus assentos, suas expressões amigáveis e encharcadas de cerveja substituídas por choque e descrença, todos encarando meu pai.
Meu avô não tinha terminado. Sua avó se elevou com fúria justificada. A verdade é que minha nora, funcionária de um banco, cometeu um crime federal ao acessar ilegalmente os registros financeiros privados de Kyrie. A verdade é que eles inventaram uma história falsa, uma teia de mentiras para manipular um oficial comissionado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa não é a ação de uma família necessitada. Essa é a ação de covardes e ladrões. Todos os olhares naquele salão estavam agora fixos em meu pai. Seu rosto passará de um vermelho intenso para um branco pálido e doentio. Ele abriu a boca, gaguejando, tentando formular uma negação, mas ninguém estava ouvindo. Os homens ao seu redor, seus amigos, os veteranos que ele tanto procurava impressionar, agora o olhavam com uma expressão uniforme de frio e absoluto desprezo. A apresentação havia terminado. O veredito fora dado. Meu avô concluiu, com a voz ressoando de propósito. Honra não é esconder a vergonha. É ter a coragem de encarar a verdade. Ele desceu do pódio. Caminhou direto para a mesa do meu pai, mas não diminuiu o passo, passando por ele sem um único olhar, como se fosse um estranho. Ele saiu direto pela porta da frente e atravessou a rua até onde eu estava esperando. Não disse uma palavra. Apenas veio até o meu lado do jipe e colocou a mão firme e calorosa no meu ombro. Ao olhar para o salão, vi meu pai, completamente sozinho em uma sala cheia de pessoas. Sua posição social se despedaçou em 3 minutos. Naquele momento, não senti a alegria triunfante que esperava. Não havia alegria, nem sensação de vitória, apenas uma sensação vasta, silenciosa e profunda de alívio. O peso que eu carregara a vida toda finalmente havia sido tirado. A guerra havia realmente acabado. Pouco antes de meu avô e eu partirmos, a porta do salão da VFW se abriu. 2 veteranos mais velhos, homens que reconheci como velhos amigos do meu avô, se aproximaram. Um deles, um homem de rosto envelhecido e cape da marinha, inclinou-se em direção à minha janela. Ele me olhou nos olhos e disse, com a voz cheia de respeito: "Não se preocupe, capitão. Nós entendemos. Honra é tudo." Ele estendeu a mão e apertou a minha. A aceitação e a compreensão deles eram o único veredito que importava. Era a mais verdadeira justificativa que eu poderia ter pedido. Ao dirigir de volta para Fort Carson após a reunião do VFW, eu esperava sentir uma sensação de triunfo, uma onda de justiça e vingança. Mas, com o passar dos quilômetros, tal sentimento não surgiu. Em vez disso, à medida que me acomodava novamente à rotina tranquila da minha vida, um vazio profundo começou a se instalar. O castelo de cartas que eles construíram ruiu, mas uma parte de mim, uma peça fundamental da minha história, ruiu junto. Eu havia vencido a guerra, mas, com isso, perdi oficialmente minha família. Até mesmo uma família tóxica deixa um vazio quando se vai. Passei os dias seguintes numa espécie de piloto automático emocional. Fui trabalhar. Liderei meu pelotão. Preenchi a papelada. Fui à academia. Mas quando voltava para o meu apartamento silencioso todas as noites, o silêncio que antes me dava a sensação de liberdade agora me parecia um cobertor pesado. Não era mais o silêncio ameaçador da espera por um ataque. Era apenas um silêncio triste e vazio. Cheguei a uma conclusão difícil. Expor a verdade não cura a ferida automaticamente. Apenas estanca o sangramento. A cicatriz e a dor fantasma que a acompanha permanecem. Cerca de uma semana depois, um envelope chegou à minha caixa de correio. Era de Idaho, endereçado com a letra cursiva familiar da minha mãe. Meu coração deu uma pancada repentina e forte contra as costelas. Por um segundo tolo e fugaz, uma pequena centelha de esperança se acendeu dentro de mim. Talvez a humilhação pública tivesse forçado algum tipo de avanço. Talvez esta fosse a carta de desculpas que eu secreta e infantilmente esperei por toda a minha vida. Não era. Lá dentro, havia 4 páginas, frente e verso, repletas de seu roteiro venenoso e cheio de autopiedade. Era uma aula magistral de transferência de culpa e manipulação. Ela me acusou de envergonhar meu pai publicamente, de destruir o futuro do meu irmão,
de destruir a família alegremente em nome do meu próprio orgulho egoísta. Ela os pintou como vítimas e a mim como carrasco frio e calculista. A carta terminava com um último dardo envenenado: você pode ficar com seu dinheiro e sua preciosa honra, Kiri, mas morrerá sozinho. Li tudo em pé, no meio da minha sala de estar. E quando terminei, não chorei. Não senti uma onda de raiva. Apenas senti uma clareza final e silenciosa. Era a última prova de que eu precisaria. Eles nunca mudariam. Nunca reconheceriam seu próprio papel na destruição. Seriam para sempre os heróis de sua própria história trágica. Naquela noite, levei a carta para minha pequena varanda. O sol se punha atrás das montanhas rochosas, pintando o céu com pinceladas flamejantes de laranja e roxo. Tirei do bolso um isqueiro Zippo, aquele que meu avô me dera anos atrás, e o abri. A chama dançava no ar fresco da noite. Toquei a ponta da primeira página na chama. Observei o fogo consumir lentamente suas palavras, transformando as acusações amargas e a lógica distorcida em cinzas enegrecidas e ondulantes. A escrita raivosa e sinuosa desapareceu, uma linha de cada vez. Quando a última ponta da última página se queimou, deixei as cinzas caírem dos meus dedos, e o vento as levou para o crepúsculo. Não foi um ato de ódio ou vingança. Foi um ritual. Foi um ato de desapego. Eu estava me desapegando da esperança de que eles um dia seriam a família que eu precisava que fossem. Eu estava me desapegando do fardo da responsabilidade pela felicidade deles. E, o mais importante, eu estava me desapegando da culpa que eles passaram a vida inteira tentando incutir na minha alma. Algumas semanas depois, comecei a frequentar um grupo de apoio a veteranos no posto. O sargento Davis havia recomendado. No início, eu apenas ouvia. Ouvi histórias de combate, de perdas, da difícil transição de volta à vida civil. Mas também ouvi histórias que se pareciam assustadoramente com as minhas, histórias de famílias que não entendiam, que me ignoravam ou que eram a fonte das feridas mais profundas de todas. Percebi que também não estava sozinho nesse tipo de batalha. Certa noite, finalmente compartilhei uma versão resumida e anônima da minha história. Após a reunião, um veterano mais velho, um fuzileiro naval aposentado com um rosto gentil e enrugado, veio até mim. Ele colocou a mão no meu ombro. Parece que você já passou por isso, capitão, disse ele. Deixe-me dizer uma coisa que levei 60 anos para aprender. Perdoar não significa que você está dizendo que o que fizeram com você foi aceitável. Significa que você está dizendo que o que fizeram com você não tem mais permissão para controlá-lo. Suas palavras me atingiram com a força de uma revelação. Elas recalibraram toda a minha compreensão da palavra. Percebi naquele momento que eu podia perdoá-los, não por eles, mas por mim. Eu podia perdoar a fraqueza deles, a cegueira deles, o profundo egoísmo deles. Mas esse perdão não exigia reconciliação. Não me obrigava a baixar meu perímetro defensivo ou fingir que a guerra nunca tinha acontecido. Eu podia perdoá-los à distância, na segurança da vida que havia construído. O perdão, eu agora entendia, era o ato final de retomar o controle. Era assim que eu alcançaria o controle total da minha própria mente. De pé na minha varanda, contemplando a silhueta inabalável das montanhas, finalmente senti o último resquício do conflito interno se dissipar. A guerra havia acabado. Os tremores secundários estavam se dissipando. Era hora de começar a construir no terreno tranquilo. No dia de ação de graças seguinte, um ano após a noite que destruiu meu mundo, meu apartamento não estava silencioso. Estava cheio de calor, barulho e vida. Eu havia decidido oferecer um jantar para os soldados da minha unidade que não puderam viajar para casa nas férias. Minha pequena sala de estar estava lotada de rapazes e moças, com suas risadas ecoando enquanto compartilhavam histórias de casa e trocavam insultos brincalhões sobre qual cidade natal tinha o melhor time de futebol. O ar cheirava a peru assado, canela e camaradagem. O sargento Davis e Maria estavam lá com os filhos, que corriam de alegria. E sentado na minha poltrona mais confortável, conversando com 2 jovens tenentes, estava meu avô. Ele havia chegado de Idaho alguns dias antes.
Em certo momento, ele cruzou meu olhar do outro lado da sala movimentada. Ele gesticulou com o queixo para a cena, para os soldados, para os Davis, para o caos alegre, e um sorriso orgulhoso e gentil surgiu em seus lábios. Agora, disse-me ele mais tarde, com a voz baixa e cheia de significado, isto é uma verdadeira unidade. Olhei para os rostos na sala, para as pessoas que me ofereceram comida quando eu estava vazio, que me validaram quando eu estava quebrado, que me apoiaram sem questionar. Ele estava certo. Eu havia construído minha própria família, um pelotão forjado não por sangue, mas por respeito, lealdade e um amor incondicional que eu nunca havia conhecido antes. Esta era minha fortaleza. Este era meu lar. Poucos meses depois do início do ano, recebi um telefonema de um advogado de Boise que eu havia consultado. Ele estava me dando uma atualização final. Meu irmão Derek finalmente fora forçado a declarar falência, e sua irresponsabilidade financeira o atingira de uma forma que ele não conseguia mais escapar. O banco havia oficialmente iniciado o processo de execução hipotecária da casa dos meus pais, e Melissa, minha cunhada, havia sido discretamente demitida de seu cargo no banco após a conclusão da investigação interna. Enquanto ouvia, esperei que uma sensação de satisfação, de vitória, chegasse, mas ela nunca chegou. Não houve alegria, nenhuma onda triunfante de eu avisei. Havia apenas uma sensação silenciosa e sombria de um desfecho inevitável, uma justiça implacável. Eles não eram minhas vítimas. Eram vítimas de suas próprias escolhas, de uma vida inteira de arrogância e mentira. A verdade, como meu avô previra, tem um jeito de vir à tona, como uma farpa sendo arrancada da pele. Meu legado nesta história não foi vingança. Foi simplesmente a verdade. A vida em Fort Carson continuou, e minha carreira, longe de ser destruída, floresceu. Minha história, em seus detalhes vagos e não revelados, tornou-se uma espécie de lenda silenciosa entre aqueles que conheciam partes dela. Minha integridade havia sido testada sob um tipo diferente de fogo, e eu não vacilei. Fui promovido ao posto de major. Com o novo posto, vieram novas responsabilidades, incluindo a mentoria de oficiais subalternos recém-saídos de West Point da escola de aspirantes a oficiais. Ensinei-os sobre logística, gestão da cadeia de suprimentos e prontidão tática. Mas também lhes ensinei outras coisas. Ensinei-lhes a estabelecer limites pessoais, a coragem de proteger a própria honra quando ela fosse desafiada e a habilidade de liderança mais crucial de todas, aprender a liderar a si mesmo. Em uma sessão de mentoria, um jovem tenente estava lutando com uma difícil decisão pessoal. Olhei para ele e disse: "Tenente, o maior dever de um soldado é com a verdade, e isso começa com a fidelidade a si mesmo. Nunca comprometa sua integridade. Nem por uma missão, nem por uma promoção, nem por ninguém mais." E então, exatamente um ano após aquele fatídico dia de ação de graças, finalmente fiz a viagem que havia planejado. Acordei antes do amanhecer, arrumei minhas coisas e dirigi até a base do Pikes Peak. A caminhada foi árdua, o ar rarefeito a cada degrau. Mas a cada passo na trilha rochosa, eu me sentia mais leve. Fiquei sozinho no cume, a mais de 4.200 metros de altitude, contemplando a imensidão infinita das montanhas rochosas que se estendiam até o horizonte. O vento era forte e frio, açoitando meu rosto. Mas eu sentia um calor profundo se espalhando por dentro. Eu não escalei esta montanha para fugir de nada. Eu a escalei para celebrar a minha liberdade, para celebrar a força que encontrei nos destroços do meu passado, para celebrar a pessoa tranquila e inabalável que me tornei. Eu não era mais a soldada apenas cumprindo ordens. Não era mais a filha em busca desesperada de aprovação. Eu era a comandante suprema da minha própria vida. E daquele ponto alto e claro, olhando para o leste, eu podia ver com perfeita clareza. O amanhecer estava chegando. Aquele amanhecer que vi do topo do Pikes Peak não estava apenas no céu. Estava dentro de mim. Minha história acabou. Mas sei que, para muitos de vocês que estão ouvindo, sua própria escalada ainda está em andamento. Por favor, saibam que seu passado não precisa ser seu futuro. Vocês têm o direito de traçar seus próprios limites e construir sua própria fortaleza de paz.
Se você se sentir confortável, compartilhe nos comentários uma palavra que descreva a liberdade pela qual você luta. Palavras como paz, respeito ou tranquilidade. Sua história importa. Inscreva-se e curta se você acredita no poder de transformar nossas feridas mais profundas em nossas maiores forças.